Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É com uma dedicatória escrita por um homem morto que se inicia o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra de Machado de Assis. Um clássico da literatura brasileira que se tornou o livro mais vendido da América Latina na Amazon, o que revela a força da nossa literatura, que cada vez mais é referenciada mundo afora. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre literatura brasileira, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser e no programa de hoje a gente vai falar sobre literatura brasileira porque recentemente a gente viu um fenômeno da literatura brasileira viralizando nas redes sociais. Eu tô falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Você viu, Samuel, nas suas redes sociais esse burburinho? Chegou no meu algoritmo falando disso. Uns gringos, né, reagindo. Teve uma influenciadora norte-americana, né, que pegou para ler, né? Na verdade, tá passando pelo meu algoritmo vários gringos reagindo a coisas brasileiras, tipo música, comida. Ah, isso é muito legal. E acabou chegando na literatura. Pois é. Esse nosso clássico, que a galera aí que tá no ensino médio provavelmente já teve que ler pelo menos um resumo aí, né, nas aulas de língua portuguesa, porque realmente é um dos, talvez o maior clássico da literatura brasileira, né, Vicky? Um dos maiores, com certeza. E exatamente, Samu, a gente teve, então, essa americana, né, influenciadora, que no TikTok ela postou um vídeo falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu até vou falar o nome dela, porque ela tem um blog, inclusive, para quem quiser acompanhar ela tem vários conteúdos legais. O nome dela é a Courtney Henning Novak. Vou falar de novo, é a Courtney Henning Novak. E é muito engraçado, Samu, porque ela começou um challenge, assim, que é coisa dela. Ela tá fazendo Read Around the World, que seria, assim, lendo ao redor do mundo, leitura pelo mundo. E ela fez o quê? Ela tá lendo um livro de cada país do mundo. Então ela vai ler 197 livros nesse challenge. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E assim, pra ela chegar no Brasil, ela tá fazendo em ordem alfabética. Então ela pegou todos os países, né, esses 197 países que nós temos, colocou em ordem alfabética e ela tá lendo. E pra chegar no Brasil, ela já tinha lido, eu acho que 23 livros. Eu acho que o livro, o Memórias Póstumas, que foi o livro que ela escolheu do Brasil para ler, foi o 24º, então assim, ela já leu muita coisa. Caramba. Muita coisa. E ela escolheu Memórias Póstumas porque ela disse que fez pesquisas, enfim, e daí ela achou esse livro, né, viu sobre o Machado de Assis, que é um escritor bem famoso aqui no Brasil, dela falou, vou ler. Ela não só leu, Samuel, como ela ficou apaixonada pelo livro. Ela surtou com o livro. E daí, no vídeo dela, ela fala que agora ela quer aprender português. Depois que ela leu o livro, ela ficou com vontade de aprender o português, ela ficou com vontade de largar o challenge e só ler os livros do Machado de Assis e ler literatura brasileira. Ela é se eu não me engano, ela é professora, ela é escritora também. E então ela lê muito, né? Ela tem conhecimento e ela se formou em história. Mas ela disse assim que se na época quando ela começou a faculdade, né, que tem aquelas matérias básicas ali, quando ela fez inglês, se tivesse ali no currículo o Memórias Póstumas, ela disse que ao invés de se formar em história, ela teria se formado em inglês e teria feito, né, uma tese, uma pós ali em literatura brasileira. Inclusive, eu vou pedir aqui para o Thiago colocar um print da página, que eu fui lá no blog dela para dar uma olhadinha nos livros que ela já tinha lido, né, só pra ver, assim, mais ou menos como é que tava. E ela tá, como aí vocês podem ver, ela foi listando ela colocou o nome dos países, né, e foi colocando os livros que ela foi lendo de cada país. E o único que tem um comentário até então é o do Brasil. Ela só tava listando os nomes dos livros e no do Brasil ela colocou assim, eu estou completamente obcecada, né, com esse livro. E falando, né, pra todo mundo ler. Uma outra coisa bem legal que ela falou foi que o livro dela, o livro preferido dela até então, era Orgulho e Preconceito. E ela disse que a partir de agora,
o livro dela preferido é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, eu acho que isso é até uma lição pra gente, pro brasileiro com síndrome de vira-lata, que muitas vezes a gente coloca sempre coisas que vêm de fora na frente daquilo que é produzido aqui no Brasil, né? Então, a gente ter um livro brasileiro viralizando no exterior é muito legal, até para mostrar pra gente que às vezes assim, ai, mas Pequeno Príncipe, ai, mas Crime e Castigo, Dostoiévski, Orgulho e Preconceito, quando na verdade a gente tem uma literatura brasileira que está sendo descoberta lá fora e que as pessoas estão se apaixonando. Cara, e é muito rica, assim, a gente é de comunicação e se espera que a gente goste mais de ler e tudo mais. A gente precisa, né? A gente precisa. Porém, quando a gente fala de literatura brasileira, a gente não tá só tentando exaltar alguma coisa só porque é nosso. É porque é bom mesmo, assim. Se a gente for parar para pensar no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É um livro que foi escrito, publicado tal, no final do século XIX, né? Isso 1880. 1881. 1881. De um escritor que tem diversos outros livros, né? Machado de Assis, ele era um gênio da época. E se a gente for analisar, né? O livro favorito dela era Orgulho e Preconceito antes, né? Exato. E a gente coloca do lado de Memórias Póstumas, a gente vai ter algumas coisas parecidas, né? Como, por exemplo, conflitos de classe, né? Conflitos da época que eles estavam vivendo, né? De castas, aqui no Brasil, no caso, a escravidão e tudo mais. Então, a gente vai ter esses conflitos, sabe? De casar porque as famílias que arrumam um casamento, mas você gosta de outra pessoa, tal, tem toda essa questão social, essa problemática social que nessa literatura, nesse livro brasileiro, a gente tem, né, que não era tão visto e não é tão valorizado pela gente. Sem contar que o Machado de Assis, o cara foi visionário. Muito. Visionário. Porque assim, hoje em dia a gente tem muito o pensamento de que todas as ideias já foram tidas. Uhum. Né? Nada é original, né? Nada é original. Mas na época do cara, tava assim, a gente tá falando de uma época que Júlio Verne tava publicando livro, entendeu? O cara que falava de navegar pelo oceano, de fazer um balão e dar a volta no mundo. Eles estavam tendo muitas ideias. E o Machado de Assis teve a ideia de começar um livro pelo final. E nem é spoiler, porque é o título, é Memórias Póstumas. O que é póstumo? É o que já morreu, entendeu? Uhum. Então começa o livro pela morte do protagonista e vai regredindo a história. Então assim, o cara foi visionário. E é lógico, né, que quando a gente ultrapassa a barreira muitas vezes da linguagem, que é um português mais antigo e tudo mais, é um pouco mais difícil de ler mesmo, a gente consegue ter acesso a uma história muito importante e genial. Perfeito. E o Machado de Assis, ele traz essa questão do humor mórbido, né? Ele mistura o horror, então assim, é um defunto ali falando com você. Autor, né? Uma pessoa morta ali falando com você. Então é uma genialidade muito, muito única, muito autêntica. E trazer o humor, a sátira e o horror dessa forma tão genuína, né? E tão clara, é muito forte. Sem contar essa questão de que o Machado de Assis, ele era um homem negro num país escravocrata escrevendo. Ele foi, assim, o tanto que ele teve de lutar contra o sistema e ele ser talvez um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro. E aí, assim, comparando ele com escritores internacionais,
talvez seja um dos maiores também, é que a gente não tem essa dimensão, né? E claro, cada um vai ter a sua genialidade, né? A gente não precisa também dizer qual é o melhor. Só que assim, ele tá tranquilo ali, num lugar de extremo destaque. Escritores da história. Exatamente. E o Machado de Assis, ele nasceu, né, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. O pai dele era pintor, a mãe dele morreu cedo. O Machado de Assis, ele tinha dificuldades, né, financeiras, ele não tinha muitos recursos, mas assim, com 15 anos, o cara já estava escrevendo. E assim, ele publicou, né, o seu primeiro trabalho literário, né, que foi um soneto, quando ele tinha 15 anos, quando ele ia completar 15 anos, mais ou menos isso, em um periódico que chamava o Periódico dos Pobres. Então, assim, olha como existia, né, essa divisão. Ele publicou, né, esse primeiro texto num lugar em que era só para os pobres escreverem, e mesmo sem ter ali educação direito, né, ele estudou como pôde, não tinha muitas condições, e não adianta, o cara queria escrever e ele tinha... Era um gênio. Exatamente, e ele foi fazendo tudo aquilo acontecer, e assim, é realmente uma história incrível e de muito destaque. E só pra gente poder comparar, o Machado de Assis, inclusive, ele não era alguns outros escritores... Os outros escritores, tanto do tempo dele quanto alguns que vieram depois, tinham várias histórias assim de amor e ódio com o Machado de Assis. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, eu acho que também tem o João Guimarães Rosa. Eles não gostavam muito do Machado de Assis. Tinha uma rincha. A gente vai para o rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. De volta com o Pode Ser, falando hoje então sobre literatura brasileira, um assunto que a gente gosta muito, né? A gente é suspeito também, né, Samu? A gente é jornalista. Gosto de ler, gosto de escrever. Gosto de ler, gosto de escrever. Ai, o que você faz no tempo livre? Eu leio. Eu escrevo. Você trabalha com o quê? Escrevendo. Ai, gente, mas assim, brincadeiras à parte, a gente tava falando do Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que viralizou recentemente. E só pra gente ter uma ideia, lá na gringa, o livro ele viralizou tanto que ele tá em primeiro lugar de livros mais vendidos da Amazon, na seção de literatura nacional, literatura latina e caribenha. Então, nessa seção, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o livro mais vendido. Então, assim, os gringos estão buscando e se maravilhando com Memórias Póstumas. E a gente tem grandes escritores aqui na América Latina. Poderia não ser a gente, mas é a gente. Perfeito. E a gente tem, na lista de mais vendidos no Brasil, tem vários livros estrangeiros, né? Vários livros norte-americanos e europeus, mas a gente também tem, assim, no top 10, a gente tem alguns livros que estão lá em cima também. Eu vou falar aqui para vocês a lista de livros mais vendidos no Brasil, na seção de literatura nacional. Em primeiro lugar, a gente tem Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é do Ailton Krenak, o que é muito legal também, porque a gente tem um escritor indígena como o mais vendido nesse momento na lista da Amazon de literatura nacional. Isso é muito, muito importante. E é uma prova de que a gente está conseguindo democratizar aí a literatura, né? Porque quando a gente fala de literatura, de arte em si, a gente pensa num negócio elitizado, né? Quem tem acesso à arte, geralmente é quem é mais propenso a fazer arte. Uhum. Né? Mas o próprio Machado de Assis é um exemplo de que na arte brasileira, a gente tem conseguido, há um bom tempo, romper essa barreira aí. Não, perfeito. E até você falou essa questão, né, de romper barreiras. Uma escritora que a gente tem também, que recentemente ela ganhou muito destaque, é a Carolina Maria de Jesus, né, que ela é uma escritora negra também brasileira, e ela... em seus livros, ela escrevia sobre, né, ela fazia um diário, ela fez um diário da vida dela na favela. Então, assim, a Carolina Maria de Jesus, perdão, ela era uma mulher muito pobre, né, ela
era uma catadora de materiais recicláveis, e os papéis, inclusive os papéis nos quais ela escrevia, eram papéis que ela encontrava no lixo, os cadernos que ela encontrava no lixo, os livros que ela lia também eram livros, né, emprestados, doados por vizinhos, ou que ela encontrava também. E assim, mesmo ela tendo só ido, acho que até o segundo ano do ensino fundamental, mesmo com uma escrita, entre aspas, precária, ela escrevia maravilhosamente, ela se expressava muito bem, assim, é muito tocante ler os escritos da Carolina Maria de Jesus. Então, assim, outro destaque aí da literatura brasileira, que mostra essa questão de superação de barreiras, né? E o quanto a escrita ela tem se aberto para muitos. Voltando então para a lista, né, dos mais vendidos de literatura nacional aqui no Brasil, de acordo com a Amazon, a gente também vai ter Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, né, outro clássico. O João Guimarães Rosa não gostava do Machado de Assis. E tem isso, o Guimarães Rosa, o Drummond, eles tinham uma questão de eles estarem em uma outra fase também da escrita e acharem que o Machado de Assis era muito erudito, ao mesmo tempo que não, era uma história de amor e ódio mesmo. Então, esses são alguns dos nomes, né, que a gente tem aí nos livros mais vendidos de literatura brasileira. E no geral, no ranking geral de livros mais vendidos na Amazon, a gente tem obras como Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Na verdade, aparece vários livros da Clarice e do Machado de Assis, muitas obras. A gente tem Ana Sui, com A Gente Mira no Amor e A Seta na Solidão. Eu acho que o livro mais vendido no momento aqui no Brasil, do Machado de Assis, é o Quincas Borba. Então, eu acho que, assim, a galera tá tentando ler outros... Já conhecem mais Memórias Póstumas e Dom Casmurro, estão indo para uns outros títulos aí. A gente também vai ter Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é uma escritora contemporânea muito boa. Tudo é Rio, eu li Tudo é Rio, eu fiquei extremamente tocada por Tudo é Rio. Tem muita gente que não gosta de Tudo é Rio, mas eu achei a escrita da Carla Madeira muito incrível. E eu só tô esperando esse livro virar novela. O Samuel, escreve isso, vai virar novela ainda. Tudo é Rio. E, por incrível que pareça, o livro mais vendido neste momento no Brasil, e pensando nessa lista, então, que é diversa, né, tem livros nacionais e internacionais, é um livro feito por um influencer. É um livro do Felipe Neto que chama Como Enfrentar o Ódio, a Internet e a Luta pela Democracia. Caramba, né? E eu acho interessante a gente comentar que tem, né, os livros clássicos, os livros mais voltados para a história, mas a gente tem uma parcela grande de livros biográficos, livros de pessoas influentes, como é o caso desse. A gente tem livros de autoajuda, livros, né, por exemplo... O Padre Marcelo Rossi escrevia muito. Eu lembro que a minha mãe comprava todos os livros do Padre Marcelo Rossi e tinha em livraria normal, não só em livraria de artigos religiosos. Tem, né, esses livros religiosos também nas livrarias comuns, né? Perfeito. E hoje a gente tem muitos nomes da literatura contemporânea, né, que estão viralizando. A gente tem a Aline Bey, a gente tem Itamar Vieira Júnior, que estão ganhando prêmios, ganhando destaque. E o que eu acho interessante, Vi, que a gente não pode deixar de falar aqui, que aqui em São José dos Campos, a gente é a casa, o lar, o berço de um dos grandes escritores do Brasil, né, que é Cassiano Ricardo, que é um poeta aí da história da literatura brasileira. Ele teve muito destaque, né, na literatura, na história da poesia brasileira, né? Aqui em São José, a biblioteca chama Cassiano Ricardo, a Fundação Cultural chama Cassiano Ricardo, né? A gente tem aqui em São José um grupo de escritores, né, joseenses, que tem muito o Cassiano Ricardo como patrono, né? Enfim, a literatura tá aqui na veia da galera.
Verdade, a gente tem um outro projeto bem legal também da escritora Ana Pirolo, que é a editora da Galeria, que ela tem esse objetivo de publicar escritores joseenses, né? A Ana Pirolo, ela é uma professora, uma escritora daqui de São José, e ela tem esse objetivo de publicar e divulgar escritores de São José e da região aqui do Vale. Então isso também é muito legal, uma iniciativa muito bacana. E um beijo também para a Pirolo, que é uma escritora daqui de São José. Então, tem vários escritores que estão por aí, que eu já recebi, né, no jornal. A gente acaba tendo contato muito com os autores da região, né, e tem inclusive um livro de fantasia, Vic, mais de terror, que eu já li, que é um apocalipse zumbi, que é o Vale dos Mortos. Eu até esqueci o nome do autor, eu vou pegar aqui, mas é muito interessante porque, assim, quando a gente pensa em literatura brasileira, a gente pensa em algo muito voltado para o social também, né? Então a gente tem alguns títulos como clássicos, né? O Memórias Póstumas, o Curtiço, por exemplo, no Aloysio de Azevedo, mas a gente tem também esse exemplar que vai mais para a área da ficção. A gente vai dar um intervalo, na volta eu trago o nome do autor que eu acabei de esquecer, mas a gente volta já. É isso aí, de volta como pode ser, e trouxe aqui para vocês o autor do livro Vale dos Mortos, que começa no Anel Viário aqui de São José dos Campos, a história. O autor chama Rodrigo de Oliveira, Vic. Olha só, já vai entrar aí pra lista pra gente ler. Eu tenho um pouco de medo, vou admitir, mas eu li um pouquinho sobre o livro, né, e dá vontade de ler, dá muita vontade de ler. O Apocalipse Zumbi começa aqui em São José, né? Tá aqui, tá rolando no Anel Viário, assim, bizarro. É bizarro mesmo, mas é da hora, porque dá pra instigante. Gente imaginar certinho a cena. Exatamente, e a literatura tem isso, né? E falando da nossa literatura brasileira, porque assim, quem melhor do que nós mesmos pra escrever sobre a gente, né? Então, quanto mais a gente lê uma literatura nacional, uma literatura regional, mas a gente se identifica, né? E como a gente estava falando no outro bloco, a gente acaba conhecendo um pouco da nossa história também, porque muitos dos livros são a história se passa num contexto real aqui, né, do Brasil, tanto os que se passam num período mais antigo, sei lá, tipo Iracema, né, que é uma Índia, tal, época da colonização e tudo mais, uma indígena, perdão, e quanto os mais atuais também, né, que vão falar de uma outra realidade atual. Perfeito. E para citar, né, uma legislação municipal, a gente tem uma lei, vou deixar aí na tela para vocês, Thiago, coloca pra gente aqui na tela o número, por favor, que diz, então, sobre a leitura de livros de escritores da cidade nas escolas da rede municipal. É um projeto muito legal, então se você é professor, né, diretor, veja, né, vá atrás desse projeto, né, entre em contato com escritores para poder colocar na leitura das escolas o livro de escritores do município. E se você é escritor, procure também escolas, né? Vá conversar com os alunos. Às vezes a gente sente esse distanciamento, né, dos escritores com o público. E assim, nem culpando os escritores, a gente sabe que é muito difícil ser escritor. Exatamente. Que dirá divulgar o seu trabalho, mas fica aí essa lei municipal que é bem bacana, viu? Sim, a gente tem que valorizar e como eu disse no começo, não só valorizar porque é daqui, valorizar porque é bom, né? Porque as coisas que não são tão legais assim acabam que a gente nem lembra, né? Nem marca, mas esses escritores, eles estão marcando muita gente. Todo mundo que passa pelas palavras deles, né, ficam impressionados. Então a gente tem que valorizar, sim. Perfeito. A gente tinha separado várias coisas para falar nesse episódio. A gente ia falar um pouco das escolas literárias também aqui no Brasil. Não vai dar muito tempo, né? Nosso tempo já tá acabando, mas eu vou passar aqui só por cima. A literatura no Brasil começou muito com a literatura portuguesa, né? A literatura de língua portuguesa, que não era feita pelos brasileiros, né? Porque até então os povos originários, eles nem escreviam, né? Enfim, a literatura da forma
como a Europa havia, né? Então a gente tem aí a literatura começando aqui no Brasil muito com o quinhentismo, né? Que eram mais escritores portugueses que escreviam relatos, né? Sobre o que acontecia aqui. Então tinham muitos padres jesuítas. E a gente vai passando, então, né? Por várias fases. A gente tem o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, então, que daí a gente chega na fase de Machado de Assis, que vai ter essa literatura mais voltada para analisar, colocar o psicológico do homem ali e das mulheres, né? A gente fala do homem numa forma... Ser humano. Do ser humano. O indianismo, então, que também vai trazer um pouco, não da literatura indígena, mas assim, o indígena como... A figura do indígena. Exatamente, né? Mas é ainda algo muito, né, europeu. A gente vai ter o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e hoje o pós-modernismo, né? E hoje a gente vai chegando numa literatura que é a literatura contemporânea, né? Que eu não sei se vai ficar esse nome, porque nós estamos vivendo este momento, mas a literatura de quem escreve agora. E a gente passa por vários nomes, né? Desde Clarice Lispector até os escritores que a gente tem hoje, como a Aline Bay, que é um ótimo exemplo. E em cada fase a gente vai tendo escritores brasileiros também tentando lutar contra uma literatura muito europeia, né? E modelos, estilos europeus, exatamente, e trazendo algo que fosse genuinamente brasileiro, indígena, trazendo diversas classes, povos, cores para a literatura, falando mesmo do povo que está aqui, né? E escritores escrevendo sobre suas realidades, né? Então, nordestinos, nortistas, indígenas, pessoas negras, e é muito legal a gente ver essa literatura diversa hoje. A comunidade LGBTQIA+, também, que vem ganhando mais espaço, então a nossa literatura brasileira é muito diversa e é muito bonita. É isso aí, né? E é isso, galera. A gente gostaria de ter mais tempo para indicar um pouco mais de outros livros, mas dá uma pesquisadinha, vê vários títulos, né? Sei lá, se você quer alguma coisa mais atual, tem um livro que eu conheci no jornal que chama Kim, o Corpo Seco, que mistura folclore com uma realidade da favela aqui, que é mais atual e tudo mais. Que bacana. Se você gosta de coisa mais antiga, tem, né, um romance de época e tudo mais, também tem. Então dá uma pesquisadinha que você vai encontrar um título que te chame a atenção, que você goste. Vale muito a pena a gente explorar, né? Porque é muito gostoso ler, é muito gostoso viver aventuras através dos livros. Perfeito. E a gente descobre cada coisa, né? Nossa, a gente total. vive as histórias. Então, é isso, né? Eu acho que... Muito obrigada por todos os escritores brasileiros, pelo trabalho que vocês fazem. É isso aí. E a gente espera que a gente também vire escritores estudados no futuro, né, Vicky? Olha o Samuel pensando lá na frente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a gente hoje. Nos vemos no próximo Pode Ser. Até mais.